Oi pessoal, boa noite. A gente está gravando de noite agora, né? Nós estamos aqui, eu não sei em qual número do encontro, nem tá no YouTube, olha só. Vou até tirar isso aqui, que tá bem... Ixi, tá no Prime Video, que vergonha. Vocês vão descobrir as séries que eu assisto. Pois é, gente, não tem mais jeito, agora a gente tem uma convidada aqui que é oficial. Ela agora quer aparecer em todos os vídeos, porque ela é a gata da psicanálise. Tudo bem. Bom, o vídeo passado suscitou aí algumas questões, né? Vamos lá. Que é quando eu disse que na clínica hoje, né, da psicanálise, o complexo de Édipo, ele seria como uma espécie de ducto, né? Tudo ali vai cair no complexo de Édipo. Bom, mas isso dentro de uma ideia freudiana, né? Então hoje a gente vai ver um outro aspecto desses diagnósticos, né? Que é através do pensamento de um outro psicanalista, né? Conhecido por vocês aí. E eu vou tentar ser um pouquinho mais simplista nessa explicação, porque a gente vai se estender no próximo vídeo, tentando liberar os 4 discursos que ele propõe no seminário 17. Ah, seminários, vocês já sabem de quem eu tô falando, Jacques Lacan, né? Por quê? Porque hoje, nos dias de hoje, se nós imaginarmos a nossa sociedade hoje, só o complexo de Édipo em si não dá conta, né, de aplacar todas as questões de sintomas, né? E o Lacan vai perceber isso no seminário 17, chamado justamente a psicanálise do avesso. Ou seja, a psicanálise que foge do simbólico. Então vamos pensar que o Lacan ele vai propor 3 clínicas. A do real, a do simbólico e a do imaginário. Então, nas 2 primeiras, ele vai trabalhar principalmente com questões de significados e significantes. A gente vai ver isso depois. O que eu quero hoje é trazer essa discussão bem para a modernidade, né, para a gente poder juntar a questão do complexo de Édipo do Freud, né, não juntar para misturar os dois, não, né, para dizer como é que nós fazemos diagnósticos diferenciais hoje nas questões em consultório. E essa ideia do Lacan, né, dentro da sua última clínica, né, que é justamente a clínica da contemporaneidade. Olha que palavra bonita, vamos falar de novo? Contemporaneidade, né, que é a clínica do real. Mas o que é essa bendita clínica do real? O que é essa psicanálise do avesso? Bom, essa clínica do real, né, que vai ser a psicanálise do avesso, né, o Lacan ele vai trabalhar justamente com uma coisa importantíssima, com o movimento social do sujeito. Ou seja, o sujeito que está investido e investindo energia na sociedade. Ou seja, o sujeito ele é cria da sociedade e criador. Então, conforme a sociedade se desenvolve, nós temos que entender que a complexidade dela vai gerar novos sintomas, novas patologias. E é isso que o Lacan vai querer falar na clínica do real. Ou seja, né, numa frase célebre dele, né, eu prefiro o discurso sem palavras. E onde existe o discurso sem palavras? Que pena que vocês não podem me responder. No corpo. Então, onde acontece a clínica do real? Na sintomatologia somática. Bom, vamos traduzir isso para o consultório, né? A clínica do real do Lacan se manifesta justamente quando o paciente chega reclamando de dores. Né? E por que isso vai além do complexo de Édipo? Porque hoje nós temos uma pluralização dessa figura paterna. Né? Por quê? Né? Porque hoje a gente tem as uniões homoafetivas, nós temos mães como... Hoje a maior parte, por exemplo, no Brasil, né, o censo do último IBGE mostrou que
em torno de mais de 50% das famílias hoje no Brasil são chefiadas por mulheres. Né? Então, essa pluralização significa modificação simbólica interna do que seria essa figura paterna, que na época do Freud tinha um significado ali muito fechadinho, né? Fechadinho, bem mineiro mesmo. Apesar de eu, né, já tô acostumando o pessoal aqui, tá falando quase igual. Gente, a série que tá aqui, American Gods, recomendo, tá? Por sinal, o episódio que eu assisti hoje, o quarto, é fantástico. Quem gosta aí de uma boa crítica à sociedade, né? Tudo que tá vendo de ruim aí na sociedade, principalmente sobre a questão do racismo, assistam o quarto episódio, né? Dos deuses americanos, American Gods, né? Eu tô assistindo aqui no Prime Video, tô fazendo uma propaganda da Amazon, que gratuita a Amazon. Manda uma graninha aí. Né? Bom, enfim, voltando lá, né? Isso, e é legal falar disso, né? Porque o racismo hoje, né, cabe inteiramente nessa clínica do real do Lacan. Né? Cabe justamente aí, por quê? Porque o racismo adoece. Né? O racismo, o discurso do racismo hoje adoece, né, a tal ponto de criar sintomas no corpo. Doenças antigamente que eram, né, consideradas doenças de negros. Né? Então hoje não, hoje sintomatiza de outras maneiras. Né? Então hoje a gente vê o negro se expressando de uma outra forma na sociedade. Então essa clínica do real envolve também essa questão, né, do racismo, da pobreza, né, dessa fagocitose capitalista do sujeito, né, do inconsciente capitalizado, né, esse sistema que adoece o ser, né, pela sua própria essência, porque obriga a pessoa, exaure a pessoa ao trabalho, e é um trabalho exaustivo, quase escravo, né, e onde a pessoa se torna vítima mesmo daquele sistema. Então é tudo isso que o Lacan vai falar, inclusive do próprio capitalismo. Né? O Lacan faz uma ligação dessa clínica do real com o próprio capitalismo, né? De como o capitalismo também adoece o indivíduo. Né? E vamos lá, vamos começar com a ideia que o Lacan tem de quais são os 4 discursos que movem essa clínica do real. Ai, coisa fofa, gente, fala a verdade, minha velha. Os discursos então são 4, né? O discurso do mestre, que seria o discurso do poder, né? Que está muito associado à questão do inconsciente, né? O discurso mais infantilizado. O discurso do universitário, que é o discurso do saber, que estaria ligado mais ao ego, do eu sei, né? O discurso do histérico, que está ligado ao corpo, que justamente é aquela sintomatização, né? Por isso que nesse seminário 17, o Lacan vai rever justamente o caso Dora do Freud, né? Sobre a questão da histeria da Dora, né? Que é um caso bem interessante, que vem depois da Ana O. Que também, a Dora também apresenta sintomas muito parecidos com o da Ana O, e uma dificuldade imensa de falar a respeito das próprias experiências. E só quando ela começa a relatar os traumas é que ela consegue ter uma remissão de sintomas. Talvez seja o caso mais famoso, até porque Ana O não é um caso do Freud, né? É do Breuer, e que é repassado para o Freud faz a compilação e ajuda o Breuer a, né, se desligar desse caso. Então ele faz essa releitura. E a último discurso é justamente o nosso discurso, o discurso do analista, que é o discurso do reconhecimento do desejo do analisando. Então esse discurso do analista faz justamente a ponte entre os outros 3. Ele é importante porque ele faz o reconhecimento do terreno inconsciente, né? Ele vai mostrar o porquê, né, da significação ou do significante, significação foi ruim, do significante dos outros 3 discursos. Enfim, tem uma série de formulazinhas lá que a gente vai fazer depois, né, quando a gente for falar de cada discurso, para a gente poder entender, porque ao invés de as fórmulas do Lacan são muito interessantes, porque ao invés de números ele usa letras,
né? E letras, e se eu me lembro bem, para justamente para esses discursos, ele usa a letra S, S1, S2, sujeito sobre verdade, e o objeto sobre conhecimento, né? Então, no sujeito reside a verdade, né? Que é o poder de si, e no objeto vai residir o conhecimento. Então, por isso que o ego, né? Aí tem aquela energia de objeto. E o papel do analista é justamente, né, levar o indivíduo a essa busca de singularidade. Ou seja, cada um é cada um de fato, dentro do seu próprio discurso, né, dentro do seu próprio sintoma, dentro do seu eu físico. Né? Então, essa clínica do Lacan, né, essa clínica do real, que é a clínica mais contemporânea, que se aplica totalmente hoje nos casos de consultório, para quem, claro, para quem gosta da teoria lacaniana, né, é aquela clínica que às vezes o sujeito não precisa verbalizar. Né? Às vezes você consegue sentir no silêncio dele, né, a própria singularidade do sintoma. Nessa clínica a gente inclui casos aí talvez até de psicopatologias mais graves, como a psicopatia, de uma forma até como se fosse um surto, traços de perversão de surtos. Tem uma sériezinha aí bem curta, tá até no Netflix, que acho que chama Anatomia de um Crime, alguma coisa assim, que vai falar sobre o caso daqueles... É um caso antigo já, meados dos anos 2000, primeira década dos anos 2000, a gente foi a primeira, 2000 até 2010, a gente tá no último ano da segunda década, né? Ano que vem a gente entra em 2020, que já seria a terceira década, né? Terceira década, é isso mesmo. Né? Terceira década dos anos 2000. Olha só. Estamos muito adiantados aí. Quando a gente vai saber aquele caso, vamos tentar entender um pouquinho usando esse exemplo. Gente, por favor, não me entendam como uma defensora de criminosos, tá? Eu vou simplesmente diagnosticar a situação. Né? Ou aquele caso do roubo de um carro no Rio de Janeiro, onde 4 assaltantes, né, roubaram o carro da mãe, e a mãe rapidamente saiu junto com a filha maior, e o filho pequeno ficou preso ao cinto de segurança, o João Hélio. Na época, acho que ele tinha 5 ou 6 anos, não me recordo exatamente. E ele ficou preso, e os bandidos fugiram com o carro e arrastaram o menino por quilômetros, né, numa avenida do Rio de Janeiro. E eles eram avisados constantemente que o menino estava sendo arrastado, né? Inclusive o que se sentou ao lado sabia, e em nenhum momento eles pararam, né? Eles não pararam para socorrer o menino ou para tomar alguma providência. O menino realmente veio a falecer. Foi um caso que assustou muita gente, principalmente porque é uma criança, né? E também porque era um adolescente, tinha um adolescente, justamente o adolescente, o menor, né, o que tinha menos de 18 anos, foi o que sabia, né? Os outros eram um pouquinho mais velhos, eram moradores de comunidades de risco do Rio de Janeiro, né? E o que a gente tira disso, de fato, né, dentro da clínica do real do Lacan, né? Fazendo justamente essa associação, esse laço do indivíduo com a sociedade, né? O quanto é importante a gente entender que esse laço é indissolúvel e que esse laço leva e esse laço traz, né? Tudo aquilo que o indivíduo deposita, ele também recebe um depósito em retorno da sociedade. Então é interessante entender o que será que passa no psiquismo. Né? Vamos pensar de uma forma mais ampla, tá? Vamos fugir um pouco daquele pieguismo de imaginar que isso foi por pura maldade. Né? Vamos tentar pensar um pouco na vida dessas pessoinhas ali, né? Desses seres que fizeram isso. É claro que nada justifica uma atrocidade, uma barbaridade dessa. Né? A primeira coisa é que eles perderam completamente a noção entre o que é civilização e barbárie. Né? Para quem leu o Mal-Estar na Civilização,
fica bem compreensível aí que é uma atitude até infantilizada, né? Quando a criança se vê ali. Mas por outro lado, o que será que representava no psiquismo deles, né, numa clínica do real ali, esse sintoma expresso em meio a tanta gente, né, aquela exposição de violência extrema, né? É quase como se eles tivessem um troféu, né, como se eles estivessem arrastando na figura do menino todo o peso social que os marginalizava, né, que os deixava à margem da sociedade, né, naquela condição de indivíduos que moravam numa comunidade, no morro, né, e que por isso já eram vistos já como bandidos. Então, definitivamente eles se tornam bandidos. Um filme muito interessante, por favor, não vamos dizer que eu estou defendendo bandido, por outro lado também não só daquela que bandido bom é bandido morto, bandido bom é bandido reabilitado, apesar do nosso sistema carcerário ser terrível nesse sentido, né, mas eu ainda sonho com uma possibilidade dessas, né? Eu ainda sou defensora dos direitos humanos. Acho que como todo psicólogo e psicanalista deve ser, por isso que eu propus essa análise desse caso, tentando imaginar essas pessoas como vítimas também de uma doença social, né? Que é o que o Lacan diz, né? Não podemos desvincular o sujeito do seu laço social. O laço social é indissolúvel, né? Nós somos frutos também do nosso meio, o que o Freud não diz na obra dele. Né? O Freud vai ficar muito preso somente às questões internas. Ele trabalha essa questão social, né? O que a gente chama de antropologia psicanalítica, nas obras dele, que são obras pontuais, né? Mal-estar na civilização, O futuro de uma ilusão, Totem e tabu, análise do psicologia de massas e análise do ego. Né? Então, o Lacan já faz mais essa correlação do indivíduo à sociedade e ao sistema. Então, quando eu usei esse caso, é justamente para mostrar que naquele momento era um sintoma, porque aqueles garotos ali que fizeram tal situação não tinham nenhuma passagem anterior pela polícia. Né? Eles não tinham, não sei ao certo se tinham, mas pelo menos o adolescente não. Né? E o adolescente tem uma atuação perversa, a mais perversa de todas. Né? Ele ri, inclusive. Né? Quem assistiu o documentário vai ver. Né? Ele ri, inclusive, da situação como se ele estivesse dizendo: esse é o meu troféu. Né? Olha, vocês fizeram, o capitalismo fez isso comigo, né? A sociedade é cruel, o capitalismo exige essa inclusão marginalizada, porque o capitalismo não é excludente, né? O capitalismo inclui todos, inclusive aqueles que estão à margem, eles estão incluídos porque ele precisa também dessas pessoas, né? Para o próprio equilíbrio grupal, né? Nós precisamos ter essas pessoas, né? E aí naquele momento aquele menino exprime toda aquela ânsia, né? de insatisfação, né? Aquela cadeia de mal-estar social na qual ele vive. Quem assistiu o filme Cidade de Deus, né? Que provavelmente deve ter gostado muito da ideia da gente, meu cabelo não tá parando não. Eu vou deixar ele viradinho assim, porque essa prislinha vai cair e vai ser pior. Pra quem assistiu o filme Cidade de Deus, vai ter mais ou menos a mesma noção na figura daquele menininho. O menino que depois fez o Laranjinha? Eu não lembro. Não é um filme que eu goste muito não, porque eu acho que é um filme que foi feito muito pra mostrar o lado podre do Brasil. E o Brasil não é só aquilo, né? Mas tudo bem. Foi um filme muito premiado, né? Tem lá suas boas qualidades técnicas, principalmente nos quesitos técnicos, né? E o menino, né, num determinado momento, por viver naquele grupo, né? Ele recebe uma arma do Zé Pequeno, né? Que era dadinho, e diz assim: tu tem que virar homem, né? Então tu tem que atirar numa outra criança. Né? E aí ele vai e ele não mostra uma cena, claro, seria muito chocante, né? Uma criança atirando na outra. E o que ele anseia mais? É o chefe do tráfico, porque ele vive ali, né? Então o sintoma dele de perversão, nesse caso, porque é um sintoma, né? Está ligado ao laço social que ele mantém ali naquela comunidade. Como ele pode querer ser o executivo de uma fábrica se ele nem sabe o que é isso? Se ele nem tem acesso a isso? Como é que ele pode querer ser burguês, né, se na verdade ele é proletário?
né? A luta de classes eterna que existe na nossa sociedade, que nós não podemos deixar de levar em conta. Né? E essa luta de classes promove sim a condição exata para a criação de situações como essas. Né? Nós tivemos há pouco tempo aí também um massacre lá em Suzano, né? Onde a gente viu o discurso do poder, né? Completamente exacerbado, né? O id ali, né? O discurso do poder, né? Nessa clínica do Real do Lacan, onde os dois meninos, quer dizer, depois do que passou, daquela situação de um dos meninos que não tinha a mãe, não tinha o pai, né? Tinha uma irmãzinha e a avó, e enfim, foi lá e matou todo mundo, depois mata o colega e se mata. Matou 5, né? 7 com os 2 funcionários e 5 crianças, 5 adolescentes. Né? O que é esse sintoma? Esse sintoma cai justamente na clínica do Real. Esse menino é vítima da sociedade. Isso ultrapassa a ideia de que tudo se resume ao complexo de Édipo, para o Lacan. Se resume ao complexo de Édipo freudiano. Nós estamos falando de uma questão que vai além. Então, para começar a leitura desse seminário, que é um pouquinho complicado, até porque já é o fim da obra e a grande virada do Lacan, é muito importante manter na mente esses 4 discursos, o discurso do poder, o discurso do saber, o discurso do sintoma, que é o discurso do histérico, e o discurso do desejo, que permeia os outros 3, que é, de alguma maneira, ali, meio que chancelado, pela diplomacia do analista. Então, o que o analista tem que fazer naquela questão de tentar entender como esse real pode mostrar a verdade psíquica do paciente é justamente tentando direcionar o desejo dele. Ou até tentando descobrir qual é esse desejo, tentando desenhar o perfil desse desejo. Bom, gente, é isso. Lacan não é fácil. Eu vi um meme muito legal esses dias na internet dizendo um gatinho assim, morto, com o textinho do Lacan, depois de 5 horas lendo Lacan, o gatinho com a língua de fora, assim, a Mel, tá vendo? Ó, a Mel leu Lacan, tá vendo? Até ela não suportou. Vamos começar aí devagar, eu só quis fazer essa pequena mistura aí pra vocês entenderem que como é que a gente pode usar os dois, quando a gente fala em termos de diagnósticos, ok? A gente se vê, até lá.